Vamos lá. Bom, pessoal, eu sou o George, então, prazer. Eu sou o Community Manager de Android. Trabalho na Intel, como já foi apresentado, muito obrigado. Então, hoje a gente vai falar de performance, mas focado mais em consumo de energia. A gente vai motivar vocês. E o mais legal é que a palestra que acabou de acontecer do Júlio, se tivesse combinado, não seria melhor. Porque eu vou continuar das últimas dicas que ele deu. Então, eu vou continuar dali para frente. Parece que a gente combinou, tá? Na verdade, eu estou fingindo que foi sem querer, mas a gente ficou 3 horas combinando ali atrás. Então, eu vou continuar a partir do ponto que ele parou. Trouxe até um tablet aqui que está rodando a câmera ao vivo para ver o que está acontecendo. E o objetivo de hoje é escrever sua aplicação sem gastar energia. Então, vamos lá. Se vocês estão pensando em fazer a aplicação sem ter trabalho, não é bem essa palestra que vocês vão assistir hoje. Mas fique à vontade para não gastar energia junto com o que a gente vai apresentar hoje. Então, qual a nossa agenda, né? Por que economizar? Quem são os grandes gastões do celular? Quais são celular e tablet, né? Hoje o foco é Android, né? Então, vocês vão ouvir cada vez mais tablet, muito mais, né? Tem os números aqui, 70% dos smartphones são Android, 43% são tablets. E o mercado de tablet ainda é muito menor que o de smartphone, mas essa diferença vai diminuir. Então, é bem legal quem tem aplicativo começar a pensar em fazer a sua versão tablet. Tá? E quem tiver aplicativo legal, sempre lembra da gente, vem conversar com a Intel, que a gente tem vários programas de suporte para vocês. E eu vou mostrar mais ou menos como a gente pode ajudar, agora falando a parte técnica, que é a parte legal. A parte de marketing, depois você procura o pessoal tirando foto, camisa azul, que eles falam de marketing para vocês. Então, vamos lá. Então, eu quero que vocês saiam dessa palestra lembrando do o que é um Wake Lock. Alguém já sabe o que é o Wake Lock? Talvez 5%, 10% saibam. Emulador. Falando em performance, a gente tem umas dicas aqui para emulador. Hoje eu não vou precisar usar emulador, graças a Deus, porque toda vez que eu tenho que usar emulador num projetor de 1024-768 é um desastre, porque não cabe na tela. Eu nunca faço uma imagem de emulador pequenininha para caber na tela de apresentação. Então é legal que a gente está com a transmissão ao vivo aqui do tablet que está na mesa. Ele é um Ice Cream Sandwich, a versão dele. Tá cheio de coisa instalada. Deixa eu tirar a propaganda do Unity aqui, porque eles não estão pagando nada. E outra coisa, uma ferramenta que vai ajudar a continuar o que o Júlio começou a falar, que é o GPA. Então, vou mostrar um pouquinho como que funciona. Então, para que economizar? Primeiro, experiência de usuário e sucesso da sua aplicação. Se vocês querem ajuda para promover sua aplicação, não peçam para mim. Peçam para o Neto, o pessoal do Google. Mas se você quiser que você não fique muito bravo, que seu usuário não fique bravo da sua aplicação detonar a bateria, então você pode conversar comigo. Então, nosso objetivo é ter o usuário feliz. É ele colocar 5 estrelas na sua aplicação e não colocar aqueles comentários, a aplicação é boa, mas acaba a bateria em 1 hora. Então, a gente vai mostrar algumas dicas para você evitar isso. Eu adorei esse carinha aqui, mas eu vi que ele está meio anos 90, né? Então a gente teve que atualizar para um carinha mais atual, né? Então, você quer o seu usuário feliz, gritando de alegria e marcando 5 estrelas. E o caso mais interessante, né, que aconteceu recentemente, vou contar uma história no banheiro, desculpa se é intimidade, mas aconteceu no banheiro mesmo. Eu estava no shopping, Marketplace, que é onde fica a prédio da Intel, perto do cinema, tem um banheiro que fica no corredor assim, bem escondido, assim, é meio estranho ali, mas muita gente passa. Aí foi minha surpresa, na frente do banheiro masculino tinha uma moça em pé. Eu entrei no banheiro e falei, não vou conversar com ela, né? Mas eu falei, pô, ia ser legal uma foto dessa para pôr na palestra. Aí eu fui no banheiro e fiquei pensando, será que eu vou lá e converso com ela para pedir a foto ou não? Aí tomei coragem no banheiro e falei, não, licença, trabalho, né, com como as pessoas usam o celular, posso tirar uma foto sua? Basicamente, ela estava esperando o horário do cinema, ela veio de outro estado, estava aqui em São Paulo e ficou com medo de não conseguir contatar a família, então, meia hora antes da sessão começar, ela achou uma tomada do lado do banheiro masculino, num corredor horroroso, pelo menos era um shopping, não era um beco, né? E estava lá em pé, mandando mensagem para todos os amigos, família. Então, se você não quer ser usuário fazendo isso, se preocupe com o uso de bateria, tá bom? Então, quem são os gastões? Isso aqui é um celular da Intel, bonitinho, Razer Eye, compre vários, por favor. Mas os grandes gastões, tá claro que não é o processador, né, o grande gastão. Um dos grandes gastões são tela, não, processador, tem jeito, né? Mas você vê que o processador já está abaixo da tela, a tela já passou o processador em consumo.
GPU, a GPU está ali junto com o processador. I/O, então I/O, tudo que você for consumir de disco, de rede, isso gasta muita energia. GPS, alguém comentou de GPS, por acaso foi o Júlio, né, na palestra agora? E a sua aplicação. Então, a sua aplicação é uma das grandes gastonas do celular. A tela. Então, a tela, o que é legal aqui? Isso aqui, o eixo de baixo aqui vai de 0 a 100, que seria a porcentagem de brilho da tela. Então, a tela ela nunca fica de 0, né, porque 0 está desligada. Mas, se você olhar aqui mais ou menos o gasto, em miliwatts, então, quando está perto de 0% a luminosidade, ele gasta cerca de 600 miliwatts. Quando você põe 100%, ele já está quase no dobro do consumo. Então, se sua aplicação não precisar da tela com iluminação máxima, você pode recomendar para o usuário ou forçar mesmo consumo menor ou brilho menor para reduzir o consumo da tela. Inclusive, se der tempo, eu vou mostrar aqui uma ferramenta que mede consumo em real time, tempo real, né? Então é legal para você ver quanto que realmente consome. GPS. O GPS tem dois modos. Você pode usar um GPS real ou usar triangulação de rede. Triangulação de rede, basicamente o celular ele tem um rádio, né, que funciona hoje em dia no GSM. E você tem várias antenas. Então, olhando a posição das antenas, você consegue estimar a sua localização. Não é você, é a API do Android. Ela faz isso por nós, graças a Deus. E você vê que esse modo aqui de uso de triangulação consome cerca de 680 miliwatts, enquanto que o GPS real já está quase aqui em 800 miliwatts. Então, se você precisar só de uma ideia de onde você está, e não exatamente, não com grande detalhes, né, qual a sua localização, é melhor você usar um método que gasta menos energia, porque você pode manter o GPS desligado e usar só a antena, que a antena não tem jeito. A não ser que você esteja em modo avião, você vai estar com ela ligada. Então, como que você faz para medir o consumo da sua aplicação? Então, primeiro, você tem uma metodologia. O pessoal me perguntou quanto que é um consumo interessante, bom ou ruim de aplicação. Depende, né? Não tem jeito. Mas o que é legal, você está sempre medindo a sua aplicação contra ela mesma. Então, se você perceber que o mais importante é você medir cada release, medir quanto está o consumo da sua aplicação, para se de repente triplicou o consumo por algum motivo, você dá uma olhada no que aconteceu. Então, você primeiro define um ambiente meio comum, né, para sempre medir o seu jogo, a sua aplicação. Então, se você puder, coloque em modo avião, para evitar interferências da rede. Então, tem umas redes que gostam de ficar caindo. Teve até um evento que a gente fez lá no Rio de Janeiro, do lado do Morro da Rocinha. A rede é uma porcaria. Eu não lembro qual era a rede, não vou falar no momento, mas a rede, naquele ponto, não tinha rede praticamente. O celular ficou o tempo inteiro, enquanto apresentava, por 2 horas, procurando rede. Então, depois dessas 2 horas, ver meu celular, além de estar quente, ele estava sem bateria, porque ele ficou por 2 horas procurando rede. Então, se você está num ambiente onde o sinal é muito ruim, vai consumir muito. Então, o ideal é você desligar, manter no modo avião, para evitar essa interferência. Bom, brilho. Para você medir o que essa aplicação gasta, o ideal é deixar a tela com o mínimo possível. Use sempre o mesmo dispositivo, porque de um dispositivo para o outro vai variar muito o consumo. Então, é legal você manter o mesmo dispositivo. Também você manter o mínimo de aplicações instaladas, porque a galera coloca muito serviço rodando de fundo, e isso pode interferir na sua medição. Então, se você tiver um celular ali de canto que você pode manter com o mínimo possível de aplicações, é o ideal. E você puder não usar cabo USB para conectar no seu computador, no seu celular enquanto mede, porque em geral o cabo USB ele carrega o seu celular. No caso, eu estou usando um tablet que não carrega pelo USB, então é perfeito, não tem interferência. Ou você pode usar conexão TCP/IP. O ADB tem um modo de conexão a TCP/IP, você usa o Wi-Fi para isso. Então você não está carregando. O único problema é que você precisa ter acesso ao root ou ter um celular de engenharia. Eu ouvi falar, se não me engano, a Samsung começou a vender alguns celulares em modo de engenharia para desenvolvedores. Então é legal ficar de olho tipo de iniciativa. Precisando também da Intel, conversa com a gente que a gente dá um jeito. E uma coisa muito legal, a primeira vez que eu fiz as palestras foi lá no FISLE, Porto Alegre, esse ano, e no fim da palestra o pessoal veio conversar comigo. Até tem um comentário que eu faço, não lembro que slide que aparece, sobre a cor de fundo da sua aplicação. Dependendo da tecnologia da tela, se não me engano, o AMOLED, a cor preta consome menos energia que a cor branca de fundo.
Então o pessoal chegou para mim conversar, nossa, nossa aplicação está consumindo muita energia, né? Depois que a gente instala ela, acaba com a energia do celular. E eu gostei da sua dica, agora eu vou trocar o fundo de branco para preto. Eu falei, tá, mas calma, a sua aplicação fica ligada o tempo inteiro, como que é? Não, mesmo quando eu guardo o celular, travo a tela, continua consumindo. Eu falei, então não é a cor de fundo o seu problema. Era um pessoal que estava fazendo trabalho de graduação, um pessoal bem novinho. Aí a gente começou a conversar um pouquinho e não chegou à conclusão qual era o problema. Aí eles foram embora, né, da palestra, e eu fui no stand da Intel, passou 10 minutos, eles apareceram correndo assim, a gente está fazendo uma coisa, queria perguntar para você o que você acha, a gente está fazendo uma agenda, né, nossa aplicação é uma agenda, e para saber se vai ter um evento importante ou não, a cada minuto eu olho o banco de dados, vejo todos os eventos que eu tenho marcado para ver se eu tenho que avisar o cara ou não. Eu falo, espertinho. Se você tem uma aplicação, ficar rodando de fundo de 1 em 1 minuto, verificando o banco de dados, se tem um evento ou não, esse é o seu problema, né? Então, para isso, você precisa conhecer muito bem os serviços que rodam no Android. Eu vou abordar um pouquinho quais são os serviços no fim da palestra, mas, basicamente, nesse caso, você tem um Alarm Manager. Então, se você vai cadastrar eventos, se você tem a sua própria agenda, para cada evento que o usuário adiciona ou que sincroniza com o servidor, você cadastra no Alarm Manager pedindo, por favor, me avise quando der esse dia, esse horário. Então, sua aplicação dorme e esquece da vida. Quando chegar um broadcast ou um intent do Alarm Manager para você, ele vai te acordar, aí sua aplicação sabe já que está na hora de executar alguma ação quanto a isso. Esse caso parece simples, mas tem gente, por exemplo, que quer fazer sincronização com o servidor. Então, toda vez que tiver informação nova no servidor, ele quer atualizar a aplicação. Tem gente que faz isso acordando de 1 em 1 minuto, conectando na rede, conversa com o servidor, pergunta, você tem alguma coisa aí para mim? Não? Então tá, então daqui a 1 minuto a gente conversa. Então, esse tipo de caso é pior ainda, né? Porque exige ainda conversa, estabelecer um socket, qualquer coisa ali que vai consumir muito. E para isso também o Google tem o Push Message, tem um serviço lá que você configura o seu servidor para avisar esse serviço do Google que vai acordar seu celular. Então, basicamente, você tem que conhecer os serviços que rodam de fundo no Android, porque eles vão te ajudar muito. Um dos serviços que a gente vai falar hoje é sobre o Power Manager. Por acaso, se você quiser fuçar no seu celular e olhar esse diretório aqui, você vai ver que existe um arquivo de texto que tem algumas informações que é sobre o quanto energia ainda tem na sua bateria. Isso vai variar de celular para celular. Mas ninguém quer olhar para isso aqui, né? Isso aqui vai variar de um aparelho para o outro, você vai ficar louco tentando avaliar. Mas, de qualquer forma, como o Android não deixa de ser um Linux, isso aqui é um padrão do Linux, né? Então, você tem informação de alguns dispositivos ali. Então, isso seria uma forma de analisar. Outra forma de analisar, tem alguns fabricantes, principalmente se você trabalha numa LG, Motorola, Samsung. Eu, por acaso, já trabalhei na LG, tem algumas pessoas aqui também. Obrigado por ter vindo. E lá na Coreia, né, o pessoal sempre tem uns brinquedinhos desses para medir o consumo de cada módulo do celular. Só que você tem que ter realmente uma LG, uma Samsung, ter os milhões e milhões que eles têm para gastar por ano para ter um equipamento desse em casa. Então, a solução, eu vou mostrar uma ferramenta que ajuda vocês para isso. Mas antes de mostrar essa ferramenta, esse é um ciclo aqui que a gente propõe para vocês, né? Vocês estão se preocupando em melhorar o consumo de energia. Primeiro você cria sua aplicação, né? Depois que ela compilou, aí você começa a se preocupar com o gasto de energia, né? Antes de compilar, você fica lá no Eclipse, sem se preocupar com mais nada. Faz o debug e o teste. Depois que você rodou o JUnit, todo mundo aqui usa JUnit ou qualquer coisa equivalente para testar a aplicação, que eu sei. Então, depois que você rodou o seu teste de unidade, feliz da vida, você pode analisar alguns gaps de desempenho. Então, o que é legal? Para economizar energia, você tem que ter algoritmos bons. Então, se você tem um algoritmo que fica o tempo inteiro procurando informação, não adianta você tentar economizar na cor de fundo da imagem que não vai resolver. Então, você resolve problemas de otimização, que com isso você também vai estar trabalhando no consumo da sua aplicação. Tá? Então, por último, você vem aqui e otimiza o consumo. Depois que você já fez todo o trabalho, vai para o consumo e depois você volta para o ciclo de debug, teste, adicionar mais features na sua aplicação. Tá, então, mas por onde eu começo a economizar energia? Primeiro, por onde for mais fácil ou por onde gasta mais. Então, claro, se você identifica o ponto que gasta mais, é a maneira mais tranquila de você ir lá. Qualquer esforço mínimo que você faça no ponto que gasta mais energia vai ter um resultado maior do que outros pontos, né?
E o que for mais fácil, você bateu o olho e viu que tem uma coisa muito errada, vai lá e arruma, que, em geral, é a maneira de se fazer, né? Antes de chegar nisso, agora eu vou mostrar para vocês como funciona o ciclo de vida, né, que o Júlio também falou disso. Acho que ele roubou minha palestra, ele deve ter roubado antes, não é possível. Então, o ciclo de vida da aplicação, né? Ele comentou de jogos, mas é válido para qualquer atividade. Isso aqui é mais ou menos o ciclo de atividade, né? Se você olhar a documentação do Android, essa aqui é o ciclo de vida de uma atividade, mas ela exemplifica bem o ciclo de vida de uma aplicação como um todo. Então, quando você lança a atividade, você passa aqui por todas aquelas funções, cria a atividade, você inicia ela. Bom, basicamente, o seu objetivo é, depois de criar, você vai estar verdinho aqui, vai estar rodando a sua aplicação. Na hora que ela está rodando, a CPU é sua, a tela é sua, é tudo seu. Imagina que alguém apareceu um pop-up, alguma outra aplicação pegou parcialmente a tela. Se a aplicação perdeu parcialmente a tela, ela fica num estado aqui em pausa. Então ela fica parada, mas ela não pode morrer porque ela ainda está visível, ela só está quietinha. Pode estar até rolando alguma animação se você quiser. Caso a intervenção que apareceu por cima da sua aplicação seja mais do que parcial, né, seja completa, a sua atividade vai ficar no stop. Então, nesse ponto, é melhor você salvar tudo que você puder, porque você pode ser desalocado a qualquer momento no sistema operacional. Então, quando você receber esse aviso do Android, ó, a sua atividade parou, é melhor que você salve o status que está, o que você estiver digitando, qualquer coisa, salve o status do seu usuário para você não perder essa informação. Porque se o Android precisar de mais recurso, ele vai matar a sua aplicação, então ele vai ser destruído. Aqui nesse ponto, quando ele chamar o destroy, nem adianta querer salvar nada, porque já passou a sua chance. Então, o momento aqui é on stop, que é a hora que você pode salvar alguma coisa. E a hora que você está em on stop, caso a sua aplicação volte sem ser destruída, ela vai voltar aqui, vai fazer esse ciclo de ser recriada novamente. Só que ela vai ser recriada sem você ter removido ela totalmente da memória. Tá? Então, esse ciclo de vida aqui é muito importante para entender o sistema de controle de energia, que é o Power Manager do Android. Tá? Então, o Power Manager, basicamente, ele tenta o tempo inteiro estar desligando seu celular, porque um celular que não usa CPU, não usa tela, não usa som, ele não gasta energia. Então, é o trabalho do Power Manager, inclusive foi um trabalho que o Google fez no kernel do Linux, para otimizar para smartphone, porque quando você usa o seu Linux em desktop, conectado à energia, ou com uma bateria de 2, 4 horas para você trabalhar, uma bateria de lítio é gigantesca, você pode aguentar um tempão, mas quando você está com o seu celular e sua prioridade no celular é fazer ligação e não escrever um texto, você tem que se preocupar em desligar ele o tempo inteiro. Então, o Power Manager, o trabalho dele é de tentar desligar o celular o tempo todo. Para evitar que o Power Manager desligue o celular, existem os caras chamados Wake Locks. Então, todos esses frameworks de jogos que o Júlio citou, eles vão ter alguma forma de manter a tela ligada. Tá? Eu vou explicar mais ou menos como funciona o Wake Lock através de alguns exemplos. Então, basicamente, o Wake Lock é uma brecha legal na política do Power Manager do Android. Então, vamos lá. O pessoal da Intel deu uma investigada dentro do sistema Android, o que acontece, né, com o Power Manager para algumas ações específicas. Por exemplo, primeiro, toque em qualquer objeto de UI do Android. Toda vez que você toca em qualquer objeto de UI, o Power Manager recebe um aviso. Ó, teve interação do usuário. Então, se teve alguma interação do usuário, ele reinicia o contador para dormir, né? Esses 5 segundos aqui, na verdade, é a configuração que você usa no tempo para timeout do display. Então, você vai nas configurações de display do seu Android. Vamos ver se eu consigo fazer. Então, se eu abrir aqui o display. Vamos ver se funciona. Então, a configuração de display. Sleep. Tá, essa propriedade aqui de sleep. Então, você escolhe aqui quanto que é. Eu coloquei 30 minutos, porque na apresentação a gente não quer que ele feche enquanto a gente está conversando. Tá? Então, aquele tempo lá de 5 segundos, na verdade, tem a ver com essa configuração. Então, toda vez que você toca na tela, ele reinicia esse timeout. O timeout é o usuário que configura. Tá? Segundo ponto, GPS. Você vai usar alguma aplicação de navegação. Quando você está usando a aplicação de navegação e o GPS está ligado, o Android automaticamente usa o sistema do GPS para pegar uma trava, para não deixar o processador dormir. Porque se o processador dormir, sua navegação parou. Basicamente, o navegador é a aplicação que mais consome
porque além de rede de dados, ela usa o GPS, a tela normalmente está com brilho no máximo, aquela mocinha do Google está conversando com você para falar para você virar à direita, quando você esquece de mudar a língua e ela está falando com sotaque inglês, o nome da rua em português, é impossível de entender, né? Avenida Paulista. Turn right. Então, aquela vozinha maravilhosa dela, ela está arrebentando com sua bateria. Mas como você está no carro, normalmente você pode ligar no carregador só para manter a sua bateria viva, na hora que você sair do carro, você poder usar o celular. Então, aqui o sistema de GPS ele pega essa trava para evitar que o celular durma enquanto, imagina, você está dirigindo, a hora que você vai ver se é essa rua ou se é a próxima, ele desliga a tela, né? Então, basicamente, o sistema de GPS ele segura o lock. YouTube. YouTube é outro que é interessante. Quem cuida quando o YouTube starta, ele avisa por Power Manager Service também que ele quer manter o Wake Lock enquanto estiver reprodução do vídeo. A hora que o usuário dá pause no vídeo, o YouTube já avisa, não preciso mais desse Wake Lock. Pode deixar aí porque não estou reproduzindo nada. Se o usuário voltar a dar play, ele pega o Wake Lock de novo. Então isso é muito parecido com trava de sincronia de threads, né? Você pode pegar a trava ou não. O lock, você pega o lock ou não. Então no caso do YouTube, enquanto toca o vídeo. Aí um caso interessante aqui, que é diferente, é o Music Player. Porque imagina que o usuário está ouvindo a música e a tela trava. Tem algum problema nisso? Normalmente é até o que o usuário quer, né? Ele quer colocar no bolso celular e colocar o fone de ouvido e ouvir música. Então olha a diferença do YouTube e do Music Player. YouTube, se o usuário travar a tela, a reprodução para, o áudio para. No Music Player, não. Se o usuário travar a tela, ele continua reproduzindo. Então, isso já mostra, dá alguns indícios para a gente o que são os Wake Locks, né? Então, vamos ver. Então, o Wake Lock, na verdade, você pede, não deixa o processador dormir. Esse é o objetivo do Wake Lock. Só que dentro disso, você pode especificar algumas coisas a mais. Então, quando a gente fala um Wake Lock parcial, você trava a tela, mas você não precisa ter o teclado ligado. Então, tem algumas configurações que são até bem antiquadas aqui. Não sei se tem algum celular novo ainda com teclado. Alguém viu? Hoje em dia, todos os celulares são só a tela, né? Então, tem aqui a opção de manter o teclado ligado ou manter a tela ligada. Então, o Wake Lock parcial, na verdade, é um que mantém a CPU ligada, a tela e o teclado não importa. Então, esse aqui, claramente, é o cara que o Music Player usa. Então, o Music Player vai querer manter a CPU ligada, porque ele vai querer só a música rolando, não importa a tela ou o teclado. O segundo Wake Lock, na verdade, isso aqui são flags que você passa para o Wake Lock para dizer como que você quer que a tela funcione. No Screen Dim Wake Lock, ele mantém a tela ligada, só que com o mínimo de brightness possível. Deixa o brilho mais baixo possível. Então, esse aqui é legal para você sentir a diferença de consumo com a tela ligada 100% de brilho ou o mínimo possível. Quando você precisa da tela ligada no brilho máximo, normalmente para ver algum vídeo, ou imagine tirar foto em algum lugar público, você vai querer, com a luz forte do sol, você quer o brilho ou forte. Então, você pode passar esse parâmetro aqui para ele manter a tela no máximo e o teclado pode estar desligado. E o Full Wake Lock, ele mantém os dois. O Screen Bright Wake Lock e o Full Wake Lock não fazem mais tanto sentido hoje pela falta do teclado. Mas, basicamente, eles são a mesma coisa. Além disso, tem mais duas maneiras de alterar, que é o Acquire Cause Wake Up. Então, tem um cara aqui que você avisa, assim que pegar o Wake Lock, eu quero que ligue o celular. Então, imagina a situação que o celular está desligado, alguma aplicação pegou o Wake Lock e ligou o celular. Quem que faz isso? O alarme faz isso. Então, o celular está dormindo quietinho, a hora que dispara seu alarme, ele liga a tela, ele liga tudo para fazer você acordar. Outro cara que faz isso, ligação. Se alguém te liga, o celular está ali bonitinho desligado, ele vai mostrar a tela, ele quer mostrar para você ver quem está te ligando, né? E, por último, tem o On After Release, que é manter mesmo soltando o Wake Lock, após liberar o Wake Lock, ele mantém ligado por um tempo. Então, normalmente, é o comportamento que você quer. Assim, você largou o Wake Lock, mas você não quer que ele desligue imediatamente. Então, se você vai soltar o controle, a sua aplicação fechou, você só libera o Wake Lock, mas sem mandar ele desligar logo em seguida. Deixa ele ligado pelo timeout que o usuário definiu. E como que eu faço isso? Primeiro, no seu manifesto do Android, você tem que definir essa permissão aqui. As permissões, onde que aparece a permissão? Quando você instala um aplicativo no Google Play, ele te mostra que esse ponto, se tiver em inglês, seu celular vai mostrar essa tela, né?
System Tools, aqui é a propriedade Prevent Phone from Sleeping. Então, ele não deixa o celular dormir, é o Wake Lock. Então, sem essa permissão, sua aplicação não vai conseguir acessar a API de Wake Lock. Bom, tem um demo aqui, acho que está instalado, eu vou rodar rapidinho ali para vocês. Aqui é um demo do Wake Lock, se eu não me engano a tela está com full... aqui tá. Então aqui tem, esse é um tutorial que a Intel colocou no nosso site, é legal que você baixa lá o código, está aberto, e você pode testar, você vê a implementação que a Intel fez, você pode copiar para usar no seu código. Então se eu quero usar um Wake Lock com DIN, que é o mais interessante, ele avisa que sua aplicação vai, depois de 5 segundos, ela vai reduzir o brilho. Então, não sei se vai ficar visível aqui. Vamos ver. Ele escureceu, só que a compensação de brilho da câmera enganou. Mas eu estou vendo aqui, ele escureceu a tela. Tá? Pode confiar em mim. Tem outros modos aqui que ele pega o Full Wake Lock, né, o primeiro ponto é o Full Wake Lock, depois é um Full Wake Lock Bright, e aqui no fim tem um outro que é, você pega o Wake Lock quando você quiser. Então tem um botão que você pressiona e vai estar travando sua tela ou não. Então é só mostrando um demo rapidinho, mas é legal que esse código tem referência aqui no slide, você vai baixar e você vê como que usa. É um código bem simples, que vai mostrar exatamente como que se usa. Bom, desligou a tela. Porque ele mudou para 5 segundos o timeout. Se ficasse em 30 minutos, vocês não iam ver nunca o timeout, tá? Por isso que a gente mudou para 5 segundos. Bom, passado o Wake Lock. Então, pesquise sobre o Wake Lock, depois eu vou passar uma lição de casa para vocês, bem interessante. Tá, eu vou usar o GPA agora para conectar nesse aparelho. Então, ops. Bom, agora é só jogar na minha segunda tela. Tá. Então aqui, esse é o cara do GPA. A hora que você conectou o tablet, ele vai perceber que ele está aqui, e eu mando conectar efetivamente. Ele vai abrir em modo debug e vai me mostrar quais são as aplicações que eu posso testar. Então, eu estou rodando aqui, falando em frameworks para jogos, eu estou usando um que é o Cocos 2DX. Eu peguei o tutorial dele, o pessoal aqui, o Cassiano, o Pedro, o pessoal já trabalhava com esse framework, me mostrou que ele era bem legal. E eu comecei a rodar esse... Então, aqui na tela do meio, esse aqui é o tutorial básico do Cocos 2DX. E aqui na ponta é o GPA. Então, ele está medindo quantos frames por segundo, como está o uso da CPU, essa tela aqui de baixo... Deixa eu pegar o laser. Então, essa aqui, parte de baixo, é o consumo de energia. Ele está em miliamperes. Então, está aqui entre 550 e 1000 miliamperes. Então... deve estar gastando 700 miliamperes. Aqui é o uso da GPU. Isso aqui é o número de frames por segundo. Na verdade, aqui o 60 é o número de frames. E esse gráfico aqui está mostrando qual que é o tempo que demora para desenhar cada frame. Tá? Então, o que a gente fez? Né? A gente pegou aqui um dos carinhas, que é o teste de partículas, que por acaso o Júlio falou disso também, e a gente arrebentou com esse carinha. Esse teste que ele tem, ele vai jogando estrelas. Ele vai jogando essas estrelas na tela, uma em cima da outra. Acho que ele passa de 4.500, se eu não me engano. Na verdade, o demo original não passa nem de 1.000. Mas a gente foi forçando ele. Olha aqui o gráfico. O gráfico de tempo que demora para desenhar cada frame foi aumentando. E o número de frames por segundo que tem agora é 22. Lembra que estava em 60. Por quê? A gente está colocando objeto demais na tela. Eu queria mostrar só alguns pontos aqui do Intel GPA, que... por exemplo, eu quero desligar o controle o canal alfa, né, que é a transparência. Se eu desligar a transparência, o que acontece? Olha lá, o número de frames por segundo de 22 subiu para 35. Aqui, esse aqui gráfico, que é o tempo para demorar para desenhar cada frame, reduziu bastante. Então você vê, pô, se eu pegar, mesmo colocando objeto para caramba na tela, você está vendo a diferença, né? Antes ele tinha cada estrela, ficava bonitinho. Agora cada estrela é um quadrado preto com a estrela no meio. Então, mas isso é legal porque essa ferramenta, como foi feita pela Intel, eles conectam direto na GPU e mandam desabilitar o canal de controle de transparência. Então, você sem mexer no seu código, você foi lá e desabilitou a transparência. Isso é legal para te dar um feedback. Não. É que esse caso aqui é bem artificial, né? É bem simples de você saber qual que é o problema. O problema dele é que tem objeto demais.
mas você consegue testar. Isso em alguns casos reais. Por exemplo, teve uma empresa de jogos bem grande, que o trabalho que eles fizeram com a Intel foi desenhar uma floresta de fundo, e essa floresta, os personagens iam passeando em volta, assim, e chegava num ponto que começava a engasgar o jogo. O número de frames por segundo tinha caído drasticamente. E eles começaram a analisar com essa ferramenta. Eles perceberam que, no fundo, tinha uma montanha, e dentro da montanha tinha várias árvores, né? Cada árvore é um objeto que era renderizado em tempo real. Então, eles perceberam que, naquele cenário, eles iam ter que fazer ou um pré-rendering, né? Ou fazer uma imagem fixa, ou diminuir o número ou diminuir os detalhes das árvores. Então, ali ajudou eles a identificar quem que estava prejudicando o desempenho naquela cena. Outra coisa que a gente consegue fazer com o GPA, a gente pode desabilitar totalmente qualquer redesenho na tela. Então, ele deixou a tela preta. Então, aí você vê que o número de frames também manteve alto. Ele está fazendo todo o processamento na GPU, só que ele não está desenhando em tela. Outra coisa que você pode fazer é desabilitar o Z-Test. Z-Test é o teste que examina a ordem, qual objeto está mais na frente ou mais para trás. Tá? Então, aqui você vê que tem... o frame voltou porque o problema dele é a transparência. Então, isso aqui são 5 ou 6... Não, são 6 testes diferentes que ele faz. Não, 7 testes que ele faz, e aqui você vai brincando com eles e ver qual deles que muda o desempenho da sua aplicação. Então, isso aqui é uma maneira legal de você testar a sua aplicação sem ter que mexer no código. Tá? E outra coisa interessante é o consumo de energia, né? Então, se eu sair desse jogo, ele vai liberar os recursos, né? Você vê que esse gráfico aqui no meio era o uso da GPU. Tá vendo que o uso da GPU já acalmou bem. Bom, o número de frames por segundo foi para 0, porque eu estou numa tela estática. E aqui está o consumo de energia. O consumo de energia baixou. Para baixar mais, vou só exibir para vocês a importância do brilho da tela. Então, o display está aqui com o brilho no máximo, eu vou colocar no mínimo. Então, o consumo de energia que estava beirando quase 1 ampere, caiu para 500 miliamperes. Então, você vê a diferença se eu aumentar de novo o brilho da tela. Então, isso é legal, uma ferramenta para você medir o consumo de energia, que ele te dá o gráfico. É legal que ele pode exportar para um CSV, que é um arquivo texto, e você examinar esses detalhes depois. Tá? Agora, só para encerrar aqui. Só voltando aqui para passar uns slides. Bom, vamos lá. Então, vou passar rapidamente os conceitos de GPU. Isso aqui é um curso de pelo menos 6 meses na universidade. Vou passar em 30 segundos. Então, a GPU, como que ela trabalha? Né? Imagina um monte de matriz que representam vértices. Vértices são pontos no espaço 3D. Esses pontos vão ser conectados através de primitivas, que são linhas que vão gerar triângulos normalmente. Esses triângulos, depois, eles vão ser mapeados para fragmentos. O fragmento, na verdade, você analisa quais pixels estão relacionados com cada objeto. Depois de identificar esses fragmentos, você aplica a cor em cima deles, ou seja, a textura. Então, você sabe que o objeto está naquela área, você manda aplicar a textura nele. E, por último, você faz uma operação de pixel, que é pegar esses fragmentos e jogar realmente a posição deles e fazer o Z-test, né, que é para ver quem está por cima de quem, para exibir. Então, esses 2 triângulos aqui, se você olhar os pixels são usados e as cores, são esse resultado final aqui. Então, essa aqui foi a nossa aula de GPU de 6 meses. Eu detalhava um pouquinho mais cada uma, mas a gente dá um pulo. Esse aqui foi o demo da GPA, né, que a gente acabou de passar. Então, para economizar, vamos lá. Use o I/O em batches, né? Então, reúna tudo que você puder de I/O, faça de uma vez só. Não use o wake lock. Agora que vocês aprenderam a usar o wake lock, não use. Essa é a melhor maneira de economizar energia. Mas vocês tinham que saber que existia, né? Senão vocês não poderiam não usar, né? Aí você não pode falar que não está economizando. Bom, comunicação em rede, né, é o principal problema de I/O, né, porque você vai usar principalmente 3G ou 4G, come bastante energia. No caso do wake lock, você pode confiar no Android, ele sabe a hora de dormir. A não ser que você realmente queira que seu usuário interaja ou veja alguma coisa na tela, você mantém um tempinho a mais. Use o wake lock mais apropriado, sempre reduza o brilho da tela quando possível. E nunca segure o wake lock sem necessidade.
Então, um caso que aconteceu recente, já vi vários aplicativos, ele trava o aplicativo, só que o aplicativo é uma coisa, só que por trás tem um serviço rodando. Então, o pessoal usa o serviço que roda de fundo para pegar o wake lock de tela, e a aplicação principal travou e morreu. E ela não avisou o serviço que ela morreu. Ou o serviço não percebeu. Bom, se eu falar quem fez o aplicativo, vocês vão saber qual é o problema, mas como está gravando, eu não vou falar. Então, você sempre libere, fique sempre de olho se você realmente precisa daquilo ou não. Tá? E o Broadcast Receiver é outra coisa interessante. Se você está esperando alguma informação do sistema, deixa o Broadcast Receiver ativo, mas assim que você não precisa mais dele, você pode desativar esse Broadcast Receiver. Use o GPA para te ajudar, principalmente com jogos. E fundo de tela escuro, que foi aquela conversa que eu tive. Só que, normalmente, se você tem um problema de gasto de energia, não é o fundo escuro. Tá? Isso aqui é aquele último detalhe que você vai fazer para se preocupar. Mas lembrando também que o que importa é a experiência do seu usuário, não a cor do fundo. É melhor gastar 0,1 miliampere a mais do que, ou miliwatt a mais, do que deixar seu usuário triste por causa da cor de fundo que você está escolhendo. Então, lembre que seu celular pode durar semanas com ele dormindo, bonitinho. E que eu comentei com vocês os serviços, conheço os serviços de fundo, então a gente não vai conseguir trabalhar esse assunto agora, mas isso aqui é uma apresentação que o pessoal fez no Google I.O. Então, você olha, todos os serviços de fundo que tem rodando no Android, eles já estão ativos o tempo inteiro. Faça uso desses serviços, o Alarme, o Power Manager, o serviço de receber push message do Google. Esses caras já estão rodando no celular de fundo e já estão fazendo atualizações para você. Confie que eles vão te acordar na hora certa, tá? Que assim você gasta menos energia. Bom, só passar algumas novidades. Então, o emulador da Intel, lembre desse nome, né? Falei para vocês, falando de performance, esse emulador, como ele usa x86 no emulador, ele consegue rodar direto no seu processador. Isso aqui é um emulador gratuito, que a Intel estimula vocês a baixar para rodar sua aplicação. Principalmente quem usa tablet, sabe que a emulação de tablet é lenta. Esse driver aqui, o HXM, eu anotaria isso, pode baixar agora mesmo, é de graça. E não é só isso. Ele vai ser 5 vezes mais rápido do que o emulador padrão, tá bom? E a gente vai ter um evento legal, aí dia 22 e 23 de outubro. Vamos ter trilha de Android e áreas de demos. Apareçam lá no Senac, aqui no site softwareday.com.br. Então, por favor, compareçam. E última coisa aqui, acabaram de anunciar essa semana, lá em São Francisco, a Intel fez um evento legal para anunciar o Silvermount, que é o novo processador que vai consumir bem menos energia com maior performance. Quem gosta de novidades, né? A primeira versão dele que saiu foi com o Clover Trail, foi para Windows. Depois a gente fez o Clover Trail Plus para Android. E o Bay Trail, que é a versão que sai agora anunciada, roda tanto o Android quanto o Windows. Então, é legal vocês prepararem essas novidades. Quem quiser saber o diagrama de bloco está aqui, mas eu percebi que a resolução não vai ajudar a gente. Mas, basicamente, a Intel colocou tudo lá dentro, né? CPU, GPU, tudo funciona muito bem. Apagou? Não, tudo bem. Tá bom, pessoal? Essas são nossas referências. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, deixar meus contatos aqui. A gente vai distribuir essa apresentação para vocês acessarem. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.